Muito bem, estamos aqui no capítulo 13, Teleplastia do ET de Antimatéria, ainda com o livro orientado pelo espírito Yoshua Ben-Nun, um vermelho encarnado no céu, pelo médium Pedro de Campos. Bom, começa assim, na página 201. Os fantásticos acontecimentos se passaram em Goiás, na fazenda Vale do Rio Ouro, propriedade de Wilson Plácido Guzmão, distante da cidade de Alexânia, por cerca de 26 quilômetros. Era uma terça-feira comum, quando o senhor Guzmão entrou apressado na sede do então Instituto de Parapsicologia de Brasília, comunicando a seu presidente, o escritor Edmar Lins, que em sua propriedade estavam acontecendo coisas estranhas. Fora literalmente invadido por UFOs, disse ele. Conforme os relatos, o caso parecia sério. Depois da conversa, acertaram que no sábado seguinte uma equipe estaria no local para fazer investigações de campo. Lins não perdeu tempo. Convidou os demais membros do grupo e reuniu gente conhecedora de parapsicologia e hipnose para um exame mais detalhado na fazenda. Inclusive, o general Moacir Uchoa esteve lá também. Em suas experiências anteriores, o general Uchoa estudara os fenômenos paranormais e a materialização de espíritos, feitas inclusive em sua residência. Isso deu a ele condições de distinguir um fenômeno do outro. A ocorrência na fazenda eram diferentes de tudo, sugerindo algo de origem alienígena. A 22 de julho de 1968, o grupo rumou para lá mais uma vez, disposto a fazer contato com aquelas inteligências que produziam as estranhas luzes no céu. Foi fácil chegar até a vila Olhos d'Água, mas a partir daí o transporte ficou difícil. A estrada era péssima, a erosão encarregava-se de formar enormes crateras, parecia impossível ultrapassá-las, mas a determinação militar em casos assim fala mais alto. Enquanto alguns vacilavam, o show estava determinado. O general sabia que no inverno aquela região é seca, chove pouco, não há atoleiro. O único problema são os buracos. Então instruiu o motorista da Kombi para prosseguir devagar. Os desvios foram feitos com cuidado e o grupo foi em frente. E aí, quando chegou a noite, né, às 8h45 da noite, o grupo se reuniu num ponto de observação. Por uma questão de segurança, todos concordaram em não sair do local demarcado. Guzmão parecia perceber o perigo. A noite estava calma, até que duas explosões luminosas acenderam os céus, prendendo a atenção dos observadores. Elas pareciam estar em cima da estrada de acesso à fazenda, a cerca de 50 metros de altura. Não demorou muito e uma grande massa iluminada, estranhamente fosca, de brilho apagado, veio colocar-se sobre o morro e no lado direito de quem desce a estrada. De vez em quando, de dentro dessa luz fosca, partiam jatos de luz brilhantes. Todos ficavam com os olhos presos nessas pulsações luminosas. Mais estranho, agora a luz parecia um objeto nitidamente branco, contrastando vivamente o negro da noite que envolvia as árvores do bosque. De repente sumiu, mas em seguida reapareceu em outro lugar. Agora está à direita, na ponta mais estendida da montanha. Não é mais branca, sua cor tomou outro matiz, um rosa violáceo. Está mais brilhante, mais bonita e sua dimensão agora é muito maior. Mas de súbito desapareceu outra vez. Depois reaparece de novo no primeiro lugar que tinha aparecido. E aí os fenômenos foram se repetindo, né? E nessa altura, um senhor lá chamado Valdir Coutinho, que trabalhava na Universidade de Brasília, estava lá com eles, e falou para o general: general, estou passando mal, estou com uma dor de cabeça muito forte, uma pressão no peito, uma vontade de vomitar, uma ânsia de vômito. O show escutou as queixas e procurou acalmá-lo, mas não havia jeito. Ele estava passando muito mal. Nesse instante, Guzmão deu um susto, dono da fazenda. Tentando aproximar-se da luz, distanciou-se uns 10 metros à frente, pensou consigo mesmo: não sei porquê, mas tem qualquer coisa errada. Em seu íntimo, algo lhe parecia que nem tudo estava bem. Foi aí que sentiu um forte impacto no corpo, sem saber de onde veio. Talvez fosse algo mental ou choque de alguma energia desconhecida. Súbito caiu. Bateu de costa no mato, fazendo um barulho enorme na queda e deixando o grupo todo apreensivo. Mas ainda assim, conforme anteriormente combinado, ninguém saiu do lugar. Mantendo posição, apenas observavam. Guzmão se refez sozinho,
deu mais uns passos e começou a sentir algo estranho. Observou a luz que continuava pairando na floresta, quase na encosta do morro. Então, não se conteve. Primeiro falou alto, todos escutavam, depois tentou contato telepático, emitindo pensamentos para os supostos alienígenas. Estava mesmo disposto a falar com eles. Foi aí que aconteceu algo novo. Em seu corpo bateu uma energia estranha, um choque, por assim dizer. E Gusmão passou a sentir as mesmas dores no peito que Valdir, então compreendeu que alguém não estava bem. Para ele, a iniciativa de contato deveria ser interrompida, havia risco de vida. Alguém estava em crise. Gusmão captou isso por telepatia e transmitiu aos membros do grupo, dando ordem para todos entrarem na Kombi. No meio do atropelo, o veículo encheu num instante. O general entrou por último. Vendo aquela luz no alto do bosque, entrei no carro muito a contragosto, porque o momento parecia decisivo, disse o Shoa. Pelo Shoa ficava lá e tentava contato. Quando chegaram na fazenda, eles voltaram até a fazenda, né, porque esse ponto de aparição não era bem perto da casa onde ficava a fazenda, e como esse Valdir, o primeiro que teve a dor no peito lá, era médium, ele entrou em transe, e essa força que operava a nave, ou fazia parte da tripulação, disse: vocês não deveriam ter trazido aqui este meu sensitivo, referindo-se a ele próprio, porque se ali fosse feito contato, ele agora estaria morto, não teria resistido. Foi uma entidade do próprio médium. Era nitidamente um espírito que falava por ele. Por certo, durante o encontro, a energia exalada dos alienígenas e o descontrole emocional do médium fariam dele um defunto. Valdir confirmou isso depois, dizendo que efetivamente passara muito mal, quase a ponto de não suportar. O general Shoa, ele era engenheiro civil e professor de cálculo vetorial e mecânica racional da Academia Militar de Agulhas Negras. Era um homem que tinha bastante conhecimento de física. Ele sabia o que estava acontecendo ali, naquela fazenda, não fazia parte da física convencional. E como o Shoa continuou voltando lá com equipes para documentar todos os acontecimentos, no dia 31 de janeiro de 1969, verificou-se uma fantástica materialização de um ser alienígena, testemunhada por altos funcionários do governo brasileiro e pelo proprietário da fazenda. Eram 22 horas quando tudo começou. Os participantes da vigília estavam no mesmo ponto triangular de antes, previamente arrumado para observações. Foi aí que uma luz forte acendeu do outro lado do bosque, a noroeste, à direita dos observadores. Gusmão balançou a lanterna algumas vezes para chamar a atenção de imediato. A luz correspondeu com acenos com pulsações. Era evidente um contato através de sinais luminosos, então a luz desapareceu subitamente, mas de imediato voltou a surgir com as mesmas características em outro local. Posicionou-se agora a noroeste, contudo ali não demorou muito, desapareceu novamente e surgiu atrás do bosque na parte sudoeste. Tal como das vezes anteriores, era impossível saber se aquilo era uma única luz, fazendo sistema, ou um conjunto delas trabalhando de modo sincronizado. Aí diz assim, que teve um momento que o operador alienígena não se deteve, sumiu, desapareceu, porque tinha feito uma aparição, agora, por certo, não estava a mais 500 metros de distância. Então se mostrou nitidamente no alto, sendo visto por todos a olho nu. Continuou a deslocar-se no espaço. No binóculo, o vulto se apresentava agora bastante nítido. De súbito, desceu até a linha do horizonte, aparentando estar próximo ao chão. E teve um momento que o tal do Gusmão, o Gusmão, dono da fazenda, ele decidiu ir lá onde o vulto estava. E ele disse: quando me aproximei, vi nitidamente um veículo em forma de barco fino, fundo, um tanto alongado, com a frente mais levantada, não tocava o solo, estava acima dele, cerca de 1 metro de altura. A coisa tinha uma tubulação no centro, com detalhes que não pude perceber na hora. Eu estava interessado na mensagem que ele me transmitiria. Quando cheguei próximo, recebeu-me com ligeira saudação, elevando discretamente o antebraço, espalmando a mão direita, assim. Depois conservou o braço caído, com o cotovelo junto ao corpo. Tinha um aspecto humano, estrutura de 1,60 m a 1,70 m de altura, era um tipo esguio, de membros inferiores, mas de tórax bastante amplo. Parecia não ter cabelo, seus lábios eram finos, a boca abatida, dando a impressão de não ter dentes. Os olhos, grandes, de expressão extremamente forte, pareciam transmitir uma mensagem. Eu quis escrever, mas a entidade disse que não seria preciso, que me lembraria de tudo depois.
Nessa hora, meu estado consciente ficou um tanto alterado. No final, apertou uma tecla na parte larga do cinto, que fazia parte de sua vestimenta, e um clarão azul pareceu eclodir dele mesmo, irradiando uma luz em volta. Uma parte da mensagem que o extraterrestre deixou com o Guzmão foi assim: paz a todo o universo. As experiências nucleares do homem estão abalando o nosso sistema. Então nós perguntamos, bom, Luciano pergunta se nós poderíamos ir até aquele objeto. E a resposta foi... Isso é o General Shoa, tá? Em relação aos que nós tínhamos combinado. Nós nos aproximamos e lá ficamos num pequeno diálogo que irá existir até talvez uns 15 minutos, talvez mais, em que nós nos propusemos lá, perto daquela luz, a contar. Convencionamos a resposta era possível e nos foi respondido que era possível. Nós então ficamos esperando. Logo depois sucedeu um fato interessante. Nós somos como que submetidos seres. Isso é muito curioso. De emocionalidade. Sentimos um ruído estranho com uma ventilação que atingisse toda a gravitação em torno de nós e passasse por nós a gravitação bem intensa. Então nós nos demos conta que talvez fosse um teste de emoção, para ver se nós estaríamos em condições de que se não pudesse mais sobre isso. Aí, então, depois, se a gente fica bem calmo, nós dissemos, nós dizemos que o teste, nós estamos certos, nós estamos certos. Então, foi o teste, concluiu. Não, não ficou passado o teste. Se tínhamos passado o teste, nós ficamos também, nós esperamos. Os sinais passados, se eles respondam com todos os sinais. Se eu passei 3 sinais, não, os 3 sinais, os 3 passos. Aí ficamos esperando um pouco. Isso, subitamente, a 4 metros de distância, começou uma névoa forte, densa, que foi se desenvolvendo bem junto de nós. Então, nós precisamos, neste momento, nas névoas ectoplasmas das nossas mentes fechadas, onde várias vezes nós íamos sair seres em ambientes fechados, nos chamados fenômenos de atração, quando sair dessas névoas, ou dessas neblinas iniciais, e depois se adensavam em forma de uma névoa bastante densa, bastante espessa, e daí saía a coisa, ou saía o objeto, isso em ambiente fechado. Formou-se aquela névoa ali subitamente, uns 3 ou 4 metros distantes, e nós suspeitamos que ali podia sair também, fazendo analogia do fenômeno. E ficamos então a esperar, e a pedir mesmo, etc. E sempre a receber a resposta, que aguardasse mais um pouco, até que afinal recebemos como que um flash telepático, primeiro flash telepático que porventura tenhamos recebido, em que dizia assim: você está realmente bem, mas tenha paciência, aguarde outra oportunidade. E há uma aparição súbita de uma bola luminosa, um ambiente sem fio de energia qualquer, e com uma bola luminosa que dava sinais e que se relacionava conosco mediante sinais convencionados. Evidentemente que isso implica uma existência qualquer, alguma coisa que não esteja nessa vida. Daí nós afirmamos que o fenômeno não existe, e de fato confirma, por exemplo, sugere e fundamenta, de certa forma, a hipótese da quarta dimensão. Tive depois uma experiência fantástica lá, também nessa fazenda, quando telepaticamente, de repente, nos foi dito: ontem, 26 quilômetros, eram 26 quilômetros de estado de terra, e nós vamos dar uma demonstração da estrada. Nós dissemos mentalmente que não acreditávamos naquela demonstração, porque já estávamos cansados de andar naquela estrada e sem qualquer sinal de coisa alguma. Também nós tínhamos que voltar e voltamos. Aí isso deu um verdadeiro escândalo que está no nosso livro, tratado no nosso livro. Apareceu um objeto à nossa frente, correndo à nossa frente, um objeto estranho, baixando sobre nós uma luz esquisita, e que afinal, próximo da cidade de Alexandria, na última reta, onde ele tinha que definir ou se encontrava conosco, onde aparecia ou entrar na cidade, ele diminuiu a velocidade. Vimos que era um objeto estranho, um nível de tamanho mais ou menos, lembrando assim, um volume assim, de um TKV, um carro médio, etc. E quando nós nos demos conta que era uma coisa
silhueta na nossa frente se enrolou numa névoa, desapareceu com luz, névoa e tudo, nós já versos na própria névoa. Bom, quanto ao objetivo do contato desse ser conosco, isso é bastante difícil, porque vocês são de várias origens, várias tendências, vários níveis, vamos dizer, de informação, não só técnica como espiritual, se assim é o nosso linguajar. Então, evidentemente, eles podem ter objetivos diferentes. Uns podem ter objetivos só de uma simples curiosidade de saber como é o nosso mundo. Outros de tomar um contato para se informarem levemente das nossas vidas sociais, etc. E outros, possivelmente, poderão ter um interesse maior de nos ajudar. Parece que existe muita gente extraterráquea que se interessa em ajudar o ser humano. Então, mas leva assim a uma posição filosófica e espiritual que pode se tornar até perigosa. Disposto a isso. Porque você pode entrar em contato telepaticamente com muitos seres. Só que você tem que ter um treino específico para isso. Você tem que se dedicar, né? O general Showa defende que, assim, existe a paranormalidade, que todos os seres humanos têm algum tipo de paranormalidade nata, né? Por mais que alguns tenham mais facilidades do que outros. E existe a mediunidade, que é quando você depende de um outro ser para trabalhar através de você. Então ele defendia também, né, que todos tinham essa paranormalidade. Ou seja, todo mundo seria capaz de se comunicar telepaticamente com seres de outras dimensões, com espíritos extraterrestres, né, de ver. Então, assim, tudo depende de um treino. E o general Showa, inclusive a gente descobriu isso no acervo também, como ele fazia parte da teosofia, ele também fazia parte da Sociedade Rosa Cruz. E ele vinha, antes mesmo da ufologia, ele vinha de muitos treinos psíquicos. Então vocês entenderam? O general Showa, nós citamos o caso aí, colocamos o Showa para depois uma pessoa que estudou sobre o Showa. Ele já vinha de uma busca. Eu lembro que quando eu fui contatado em Minas Gerais, na cidade de Extrema, há mais de 10 anos atrás, os seres de Canopus que apareceram para mim, se materializaram, fizeram o contato de terceiro grau, eles, quando eu questionei por que esse interesse em mim, porque você vem nos estudando há muito tempo, não especificamente eles, mas os seres transdimensionais como um todo. Então isso, de certa forma, chama a atenção deles. E o Showa, ele já era um estudioso, também sou Rosa Cruz. Então, assim, ele, de certa forma, foi detectado por esses seres. E a partir daí, através do inconsciente coletivo, essa captação acontece, por esse mesmo inconsciente coletivo, foram passando informações até que ele chegasse até esses seres por meios diretos ou indiretos. Bom, gente, é assim que funciona.